Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda, eu moro no Tocantins e eu estou gravando este vídeo para falar sobre o livro O Conto da Aia, um pouco as minhas impressões sobre este livro extraordinário que nós lemos no CLO no ano de 2018. Então, quando as meninas lançaram a ideia da retrospectiva, quando a Karina falou sobre nós fazermos, né, junto com a Claudiane, eu particularmente já havia me decidido prontamente por falar sobre o Conto da Aia, porque eu li em 2018 livros memoráveis, livros maravilhosos no clube, né? Para discutir com vocês, discutindo com vocês, eu tive contato com obras extraordinárias. Mas certamente, assim, se eu for refletir sobre os tantos livros lidos, certamente que o Conto da Aia ele tem assim um lugar privilegiado dentre as obras maravilhosas que eu li durante este ano. E aí, pensando nisso, pensando no grande impacto que este livro ele me causou, eu decidi então falar, né, nessa retrospectiva sobre ele. E eu quero começar falando sobre o Conto da Aia, destacando assim algumas razões que fizeram dele, para mim, um livro marcante, um livro que fica para a vida inteira. E a primeira característica que eu quero destacar é a forma como o livro foi construído, a escrita do livro. Na verdade, eu não consigo pensar em uma outra palavra que descreva a forma como esse livro foi construído, que não seja perfeição. É um livro que você não consegue encontrar uma única ponta solta. Não tem, não há. É uma introdução muito bem fundamentada, coerente. É um desenvolvimento também bastante coerente, que te dá aquilo que você precisa para você acompanhar a história, compreender do que se trata. E quando você pensa na conclusão desse livro, então não há como não ficar encantada, porque é uma conclusão arrebatadora. Particularmente, se eu fosse destacar uma parte do livro, eu destacaria a conclusão pela genialidade, pela sacada da autora, né? A Margaret Atwood, ela tem essa sacada genial quando ela conclui o livro da forma como o faz. Então, essa questão, a forma como ele foi construído, como ele foi escrito, me parece assim um livro muito perfeito, né? Um livro que você não consegue apontar nenhum tipo de problema nele. Então ele é memorável por essa questão, pela questão de como foi escrito, né? Como foi construído, e ele é memorável pela temática que toca, pela forma como toca, como desenvolve e elabora esta temática. Nesse aspecto eu não consigo pensar em algo também que pudesse ser mais impactante do que aquilo que o Conto da Aia faz, né? Tratar do assunto que tratou, da forma como o fez, torna esse livro grandioso. Então essas são algumas características, algumas das razões que fizeram com que este livro, para mim, se tornasse memorável. E aí, ainda falando um pouco sobre isso eu acho que é interessante destacar o gênero deste livro. É uma distopia, e as distopias elas são maravilhosas, sempre são maravilhosas, porque elas te permitem vislumbrar modelos sociais, organizações sociais que hoje você tem apenas elementos assim muito incipientes ainda, daquilo de valores, né, de pressupostos que, se levados ao extremo, podem ter determinados efeitos, determinadas consequências sociais. E através da distopia você consegue vislumbrar isso, você consegue ver essa sociedade ali montada e organizada e tudo o que você pode acabar tendo que vivenciar, tendo que ver a partir da radicalização de alguns pressupostos, de alguns valores, né?
Então as distopias nos permitem esse olhar. É como se a gente, né, se debruçasse assim sobre uma janela e conseguisse ver aquilo que ainda não está completamente posto, não está completamente dado, né? E eu acho que esse é um grande trunfo das distopias. E esta, então, assim, extraordinária, porque ela consegue nos fazer refletir seriamente sobre aquilo que, inclusive, hoje a gente já tem algumas experimentações, você já tem um pouco a perspectiva de refletir sobre o que significa, porque está posto na sociedade atual, mas a Margaret, ela radicaliza isso quando ela, então, de forma brilhante, ela constrói, né, esta história, ela constrói a República de Gilead, ela constrói essa personagem, essa protagonista, a Offred, e ela nos dá o ponto de vista dela sobre esta história. Então, mais um ponto só por ser uma distopia. Eu, particularmente, sou apaixonada pelas distopias. É o meu gênero favorito, assim. O Conto da Aia, eu acho que é importante destacar isso, é um livro clássico, né? É um livro que já tem mais de 30 anos que foi escrito, mas que, pelo menos para mim, é um livro novo, porque eu tive contato com este livro somente este ano no clube, né? Eu não o conhecia, e aí isso mostra um pouco a nossa ignorância, porque infelizmente a gente, quanta coisa extraordinária a gente desconhece, né? E eu tô me atendo especificamente à literatura, né? Quantos livros, quantas histórias maravilhosas a gente não conhece, não teve contato. E esse livro é um clássico, já tem mais de 30 anos, mas é de uma atualidade que eu penso que o sucesso do livro, o sucesso da série baseada no livro, é um reflexo da atualidade das questões que ele toca, das questões que ele problematiza, né? Eu penso que isso seja algo assim bem significativo desse livro, né? Que vale a pena a gente ressaltar. Eu vou falar agora um pouco sobre a história desse livro, né? Esse livro que é logo ali. É um clássico que quando foi escrito e apontava para um futuro, mas era um futuro não muito distante, né? A Margaret não estava mirando centenas de anos à frente, era algo ali próximo, estava ali na esquina. E eu acho que isso também é um aspecto bem impactante deste livro, porque a gente está o tempo todo fazendo a seguinte reflexão: isto pode acontecer. Isto é muito verossímil, isto é muito próximo da realidade de todos nós, de todas nós. Eu acho que esse impacto que o livro exerce sobre nós, assim, quando a gente reflete sobre isso, ele é muito grande, muito significativo. O livro, ele conta a história de uma sociedade que foi completamente mudada, os seus valores, né, a sua fundamentação se tornou outra. É uma sociedade que deixa de ser organizada como nós conhecemos, então o Estado Democrático de Direito dá lugar a um Estado fundamentalista, né? Um Estado autoritário e totalitário, que tem um fundamento teocrático, um fundamento religioso. E, inclusive, essa fundamentação religiosa, ela é ancorada, ela é amparada em uma interpretação, assim, louca, né? Mas eu não consigo pensar em outro adjetivo, uma interpretação louca de um livro sagrado que é a Bíblia. Então, a interpretação de alguns trechos deste livro sagrado leva a essa radicalização, a esse regime totalitário, as fundamentações desse regime. E neste regime, neste lugar que é chamado de República de Gilead, então todos os direitos, todas as liberdades individuais, elas são cerceadas. E dá lugar a esse regime que controla tudo, que controla todos.
E nós acabamos tendo um contato muito intenso com a condição das mulheres dentro deste regime. Por quê? Porque quem nos conta a história é uma mulher, é a Offred. Então a Offred, pelo seu ponto de vista, nos diz o que é a República de Gilead. E a gente vai, né, através dos vislumbres que ela dá dessa sociedade, a gente vai então montando um pouco esse cenário do que é aquele regime a que todos eles, a que todas elas estão submetidas, né? O livro é contado do ponto de vista dela, do ponto de vista desta mulher. A situação das mulheres é uma situação absolutamente degradante neste regime. Elas não têm nenhum controle sobre si mesmas, elas não falam por si, elas não têm voz, elas não têm nenhum tipo de controle sobre seus corpos, elas não decidem suas vidas, elas perderam essa autonomia. Elas viviam sob um regime em que elas tinham tudo isso, mas abruptamente elas passaram a uma condição de cidadãs de segunda classe, elas foram objetificadas ao extremo, né? Porque elas perderam esse controle sobre si que elas possuíam anteriormente. Esta mudança ocorre depois de uma espécie de cataclisma em que grande parte da população se torna infértil, e aí em seguida esse regime social, político, econômico, ele é implantado. As mulheres acabam se vendo nessa condição, nessa situação de submissas e objetos. Algo importante a destacar é que, através da ótica da Offred, e aí Offred não é o nome real dela, porque o nome real dela não é dado, né? Offred é um título, é uma espécie assim de forma de referir-se a ela, porque que ressalta a condição de objeto que ela é, porque o livro é escrito originalmente na língua inglesa, e para ressaltar com objeto elas eram todas as mulheres naquele regime, então essas mulheres elas eram chamadas de off ou de, e o nome do homem em posição de poder a que elas serviriam. Então, no caso desta mulher, ela é chamada na história de Offred. Então, ela era do comandante Fred, né? Ela é chamada de Offred enquanto ela está vinculada de alguma forma à família deste comandante. Quando ela muda, porque essas mulheres elas fazem um rodízio, né? Elas passam por diversas famílias. Quando ela passa para uma outra família, ela é chamada também de acordo com o nome do novo comandante. Então a Offred, nós vamos chamá-la assim, porque é assim que a Margaret a nomeia. Então ela é essa mulher que tem que se adaptar a essa nova condição de degradante, né, que ela se encontra, e a posição dela dentro dessa hierarquia social é a posição de uma mulher que serve como escrava sexual. É isso. Ela é chamada, o grupo de mulheres ao qual ela faz parte é chamado de aias. Elas são aias. E o que é uma aia naquele contexto? A aia é aquela mulher que pode ainda ter filhos, pode se reproduzir. E é importante ressaltar que, tendo em vista que ocorreu o cataclisma, que ocorreu o desastre que gerou a infertilidade da maioria das pessoas, ter filhos, poder gerar filhos, é algo que coloca essas mulheres em uma posição assim, visado, né? Que gera uma espécie de desejo por elas, por conta dessa condição de poder gerar filhos. Agora, uma questão interessante em relação às aias é que elas são aias, elas são escravas sexuais, elas estão ali para reproduzirem, porque antes do regime ser estabelecido, do regime totalitário, do regime fundamentalista, elas foram mulheres casadas com homens divorciados, ou elas eram mulheres solteiras, ou elas eram homossexuais, enfim. E elas, no novo regime, perderam
o direito de constituírem uma família. Elas não podem se casar mais. Elas perderam esse direito por conta da condição anterior de vida delas. Mas, se elas podem ter filhos, então elas são utilizadas como escravas sexuais. E elas vão, então, são levadas até as casas de homens em poder, em posição de poder. E esses homens, né, eles copulam com essas mulheres com o intuito de gerar filhos nelas. Filhos que não serão vistos como delas, mas elas serão apenas um meio para que esses homens possam gerar filhos, uma vez que a geração de filhos é um problema nesta dada sociedade. Então, essas mulheres, elas são as aias, que é a posição que a Offer ocupa nessa sociedade. Elas são violentadas, elas são estupradas, porque não há outro nome para se dar. Elas são, uma vez por mês, precisam se apresentar para o comandante e ali elas farão sexo com aquele comandante sob a anuência das mulheres, das esposas, porque esses homens todos são casados e essas mulheres, elas fazem parte desse arranjo, já que elas não podem gerar filhos, então elas permitem que a aia gere filhos para elas. Então, e elas acompanham todo aquele ritual absolutamente odioso que é o da relação sexual do comandante, né, do homem em poder com a aia. Elas acompanham tudo isso. Então, é importante destacar que todas as mulheres desse regime, elas estão em uma condição degradada. Nenhuma mulher está em uma posição que a gente poderia considerar uma posição confortável. Todas elas são absolutamente humilhadas, são degradadas, têm a sua humanidade negada. Todas elas são objetificadas, né? Não tem vez, não tem voz, não tem poder decisório nenhum. Todas elas. As esposas também, porque imagina, né? O que é para uma esposa ter que ver o seu marido se relacionar sexualmente com outra mulher e ter que acompanhar esse ritual, acompanhar tudo isso, né? E se sentirem incompletas e incompetentes porque são incapazes de gerar um filho e ter que delegar este direito, este privilégio a uma outra pessoa, a uma outra mulher. Então, a sociedade de Gilead, as mulheres, elas são absolutamente desumanizadas. Elas são colocadas como cidadãs de segunda classe, todas elas. Mas dentre elas, você consegue perceber castas. Então, a gente pode citar algumas castas. Eu já falei sobre as aias, porque a Offer, a protagonista da história, é uma aia. Então, ela faz parte desse subgrupo de mulheres. Ela é uma aia. Mas nós temos também as esposas, que são mulheres casadas com esses homens em posição de poder, com homens importantes, com homens que inclusive possuem de alguma forma algum tipo de posição política, estratégica dentro do regime totalitário, né? Então, nós temos as esposas, as aias se vestem de vermelho, as esposas se vestem de azul, e nós temos as martas. Quem são as martas? São mulheres que também não vão poder se casar por conta da condição anterior de vida que elas tinham antes do regime, mas como não podem procriar mais, porque já são mulheres mais velhas, porque enfim, não podem procriar, elas se tornam as serviçais. São as mulheres responsáveis pelos cuidados, né, internos da casa e pela elaboração da alimentação, enfim, os cuidados mesmo domésticos. As martas. E a gente ainda tem as econoesposas, que são as esposas pobres. São mulheres que, nesse caso, vestem as 3 cores porque elas não têm muito como se especializar em uma única tarefa e um papel. Elas fazem de tudo. Elas fazem tudo porque são pobres. Então, é um pouco as castas de mulheres que nós temos dentro do regime, né? E aí eu volto a frisar, todas essas são mulheres degradadas em uma condição assim absolutamente submetidas a uma violência grotesca, abominável, né? É um livro cheio de abominações, de leitura muito difícil, porque
você lê e você fica engasgado com o tamanho da violência, da crueldade a que essas mulheres são submetidas. Então, elas todas ali, elas estão colocadas de uma forma que é impossível elas formarem vínculos, né? Então, a gente pensa, mulheres em condições como essa, todas muito degradadas, então elas vão formar vínculos e vão de alguma forma fazer frente a essa violência. É impossível, porque a forma como o regime as coloca, as posições em que elas são colocadas, né, impede qualquer vínculo de solidariedade que elas possam formar. E aí elas, na verdade, acabam se tornando mesmo inimigas umas das outras e a competitividade entre elas é acirrada, elas são colocadas o tempo todo em disputa, né? E uma acaba vendo a outra como uma inimiga em potencial, como alguém a ser mal vista. Imagina isso, né? E aí a questão é, qualquer similaridade com o que nós vivemos não é mera coincidência, porque a gente sabe que as mulheres, todas nós, vivemos em uma condição degradada, claro que não neste nível de degradação, felizmente, mas vivemos nessa condição degradada e a gente ainda é estimulada umas com as outras a competir, né? A ver a outra com olhos de que a coloca numa posição de suspeita. Nós mulheres somos muito estimuladas a isso. E isso cumpre uma função, cumpre um objetivo na nossa sociedade, como cumpre no caso da República de Gilead, né? A ideia é fragmentar mesmo essas mulheres para que elas não se unam, não se lutem, não façam frente a esse regime opressor. Então, a Offred, ela se vê nessa situação de violência, de degradação, né? Em que ela é submetida a esses estupros pela posição em que ela ocupa dentro dessa sociedade. E na história nós vamos tendo vislumbres dessa sociedade através da ótica dessa mulher, da Offred, e nós vamos então percebendo, né, como é que ela vê tudo isso. E é interessante porque ela tem memórias ainda muito vívidas de como era a vida antes do regime ser estabelecido, né? Aquele regime ditatorial ser estabelecido. Então ela lembra com muita vividez do esposo, ela lembra da filha que ela teve, e embora isso não esteja colocado assim de forma muito clara no livro, fica óbvio que o marido foi assassinado, a filha foi assassinada. E mesmo diante desse trauma, ela ainda precisa se submeter a essas novas condições absolutamente degradantes de vida em que ela está submetida, é obrigada a se sujeitar. Porque a insurreição, a negativa, e a gente tem uma personagem na história que de alguma forma encarna essa rebeldia, essa não aceitação às regras do regime, significa degredo, ou seja, indigência, né? Se torna praticamente uma indigente, ou significa morte. Então, em diversos momentos, a Offred ela narra pessoas que foram pedagogicamente assassinadas, porque os regimes totalitários eles fazem isso, né? Eles assassinam pessoas para ensinar as outras como não agir, o que não fazer. Então, durante todo o momento, a gente consegue perceber isso. Então, elas vivem sob essa opressão, sob essa violência muito grande. E a possibilidade delas se articularem contra isso é muito pequena, porque o regime é muito bem montado para coibir qualquer tipo de manifestação contrária. Mas, mesmo assim, a Offred, ela consegue resistir de alguma forma, né? E o livro ela conta qual foi o mecanismo que a Offred decide resistir, como que ela resiste. E aí você fica, inclusive, temeroso de que a personagem, possa ser pega por essa espécie de polícia que vigia tudo, vigia a todos, né? Quando o livro aparentemente termina, você fica naquela expectativa de que
E aí, o que aconteceu com a Offord? Né? Porque ela de alguma forma resiste. E aí você fica pensando, ela, né, foi pega mesmo pelo regime, ela vai ser assassinada ou ela conseguiu de alguma forma escapar disso. E aí vem a conclusão maravilhosa, extraordinária. É uma conclusão assim que te faz agora ter uma visão geral sobre o que foi a República de Gilead, do ponto de vista político, do ponto de vista social, né? Que antes só a visão da Offord não te possibilita ter. E aí a conclusão, uma sacada genial da Margaret é uma espécie assim de congresso onde pesquisadores se debruçam sobre as conclusões que tiraram ao estudar, ao pesquisar o regime, aquilo que foi a República de Gilead. E aí com os elementos que eles trazem, os elementos históricos, né, que eles vão te dando, quer dizer, de conclusão, você consegue ter essa visão maior do que foi o regime, da inserção da Offord dentro desse regime. Uma conclusão genial, maravilhosa. E aí quando você termina de ler, você fica assim, com essa impressão que eu já mencionei, né? De que, puxa vida, o livro é perfeito. Não fica nada fora do lugar. Então é um pouco essa história. Eu queria dizer que esse livro me impactou grandemente, porque ele fala sobre a condição das mulheres, sobre o que significaria um regime nestes moldes para as mulheres, né? Um regime que é fundamentado em uma interpretação absolutamente incoerente, radicalizada de um trecho bíblico e as repercussões disso sobre um grupo específico que seriam as mulheres. E a gente consegue perceber assim, muitos paralelos com a condição que a gente vivencia enquanto mulher, porque a gente sabe que todas nós ainda vivemos em uma condição muito de busca por um espaço e pelo reconhecimento. Devemos ter enquanto cidadãs, enquanto pessoas que são muito mais do que um corpo, né? Muito mais do que aquilo que nós aparentamos ser. Nós ainda lutamos muito por essa ideia de que nós temos que ser vistas como um todo na nossa completude enquanto ser humano, né? Para além da objetificação a que todas nós acabamos sendo muito vistas. E aí quando você percebe que essa situação, que já não é ideal hoje, ela pode ser radicalizada nesse extremo, você fica apavorada. Então é como se os seus piores temores, eles se tornassem reais, se tornassem vívidos, assim, você consegue visualizar aquilo que seria o seu pior pesadelo. É isso, eu já falei muito, eu falo muito, mas o livro é maravilhoso, o livro é dolorosamente grandioso. Não há como você ficar igual quando você termina de ler um livro desse. Todo o sucesso que o livro obteve foi um sucesso que é somente uma consequência natural da grandiosidade que ele é. O sucesso da série não poderia ser de outra forma, porque o livro é um livro extraordinário, né? A série é baseada no livro. Eu queria que vocês, inclusive, falassem as impressões de vocês sobre a obra, se vocês se sentiram tão impactadas, tão tocadas e tão mexidas como eu me senti. Assim, é interessante a gente fazer essa troca, e eu espero que tenha conseguido de alguma forma, né, com alguns elementos que eu trouxe, fazer vocês retomarem também algumas reflexões que fizeram quando nós lemos o livro lá no começo do ano, tá? Quero dizer que fazer parte desse projeto é uma experiência, tem sido uma experiência muito agregadora. Tenho aprendido muito com todas vocês. Karina é uma menina por quem eu tenho um respeito extraordinário por tocar um projeto tão bonito, tão belo, né? Um projeto que acrescenta tanto como este. Desejo a todas nós, em 2019, leituras memoráveis, mais contos da Aya, no sentido de mais livros assim, transformadores, mais livros que nos sacudam, nos tirem da nossa zona de conforto, que
possam inclusive ter esse impacto que teve o conto da Aya, que é de machucar, porque quando nós nos machucamos nesse sentido, né, nos sensibilizamos profundamente, nós também fazemos reflexões assim muito também profundas e muitas vezes reflexões que podem nos fazer, inclusive, mudar algumas posturas, e isso é muito significativo. É o que eu desejo para nós em 2019. Quero dizer que é um prazer imenso estar num grupo com todas vocês, e o meu sonho é conhecer todas vocês pessoalmente. É isso, moças. Um prazer estar com vocês de alguma forma. Espero ter trazido assim elementos que possam fazer a gente pensar e ainda mais guardar esse livro para nós, na nossa memória de livros inesquecíveis. Porque o Conto da Aya, da Margaret Atwood, é um livro extraordinário. É isso, um beijo para todas. Tchau.